A metamorfose. De lagarta a borboleta. O fim da jornada em busca da luz. Crayon, por Ginaia Ferreira de Brito, canal oficial de Crayon no Brasil. Sexto Fieldwork Família Crayon no Brasil. Megaportal 999. Índia, Butão, Nepal, Emirados Árabes. Dubai, Emirados Árabes Unidos. 19 de setembro de 2016. Saudações amorosas da luz além da luz, e do amor além do amor. Eu sou Crayon, a consciência do amor de Deus em manifestação, aqui e agora. E vocês me conhecem, e sabem o que eu sou. E assim, desde este momento em que nos reencontramos, nesta linda e extraordinária jornada épica de evolução e elevação da consciência dos planos tridimensionais, nós temos caminhado como um só e a mesma coisa. Mesmo que você não perceba. E você sabe que assim tem sido desde o princípio, que assim prevaleceu, e assim permanecerá. Mas, o cenário mudou, e você, amado humano, não é mais o que pensava ser. A evolução chegou a um novo e inédito patamar. Queridos, hoje é um dia digno de ser lembrado por muitos e muitos éons. E vocês são aqueles que o farão. Hoje é o dia em que a sua alma celebra o início, mais que perfeito, de um ciclo completo que foi realizado de forma espetacular. Vocês viveram mergulhados na ilusão, chegaram aos extremos de mais e de menos infinito nos níveis de inconsciência, aonde vocês acreditavam que havia ausência de sua luz. No entanto, nunca perceberam, em suas buscas pelos domínios da sombra, e da completa impermanência, a qual supunham estar intimamente conectados, mas, em verdade, não estavam, se mantinham em ciclos repetitivos de dor e sofrimento, apartados de si mesmos, da sua essência primordial criadora e eterna, que estavam apenas desmemoriados e que, em algum momento, iriam conseguir relembrar quem eram, e o que haviam acordado entre si, sobre a experiência na Terra. E então, vocês imaginarão, por muito e muito tempo, e acreditaram firmemente nisso, que estavam apartados também da sua luz, da sua magnificência, e da sua soberania. E esta foi a maior de todas as ilusões. Esta foi a grande mentira a que o anjo humano se submeteu, para viver uma jornada completamente inédita, vivendo imerso na matriz de 4Ds, até o completo desequilíbrio, causando à sua porção humana, níveis inimagináveis de dor, tristeza e sofrimento. Mas, este tempo, definitivamente, para vocês, se completou. Um ciclo completo, se encerrou para muitas almas, e na sua contagem linear tridimensional, a data de hoje traz uma frequência, que os libertará da ilusão, de que ainda estão presos em uma espécie de prisão sem muros, que edificaram para si mesmos, para se manter apartados da sua verdade mais essencial, a única que é primordial, e que lhes diz que vocês são, luz e consciência. E por isso, é um dia para ser celebrado. Vocês lembrarão desta data. E é magnífico terem se movido até aqui, para celebrar este momento. Eu, Crayon, e a comitiva viemos com vocês. Acompanhamos todos os seus passos, os passos da porção humana, em nome da sua soberania, da sua liberdade, com toda a responsabilidade que isto demanda, no limiar da era aquariana. Eu e a comitiva viemos com vocês como um só e a mesma coisa, em todas as respirações. Vocês, mestres iluminados, anjos do caminho, mestres na experiência no caminho da luz e da consciência, estão trazendo para a Terra um belo presente, nesta data.
E nem imaginam o que isso significará para a experiência do todo. Hoje, no seu tempo linear, no calendário atual ocidental, lê-se 19 de setembro de 2016. Hoje, a frequência deste dia, 1999, revela que um novo ciclo se abre para uma nova, inédita, elevada e elegante experiência nos domínios da mente criadora, em um novo plano de manifestação. É o primeiro dia de um novo ciclo, diante de suas novas etapas. E saibam que ainda muitas outras ainda se cumprirão. E neste momento, podemos dizer-lhes: a jornada se encerrou. Como a compreenderão, como a vivenciarão, como a criarão, e assim, a experimentarão, ela se encerrou. Queridos, nunca houve ausência da luz. Exceto por interpretação. E esta, certamente, foi a grande mentira, o maior de todos os equívocos, a que vocês mesmos se submeterão, quando escolheram viver uma experiência de ilusão, nos planos da terceira dimensão. No tempo exato que está vindo, eu, Crayon, ainda lhes trarei uma grande revelação. Há muito a ser dito a vocês, mas só podemos fazê-lo se nos dão permissão, se avançam, e se permitem acessar níveis mais elevados de luz e informação. A luz serve à consciência, e somente através dela a energia pode ser experimentada. Vocês emanam luz através da consciência, e assim, criam todo tipo de energia que o servirá. Se vocês têm consciência elevada, a luz será cristalina e servirá sempre à consciência. Ela criará energia altamente qualificada, extremamente sutilizada, como está fazendo este canal, neste momento. Como cada um de vocês, poderia ter tido uma experiência na terceira dimensão, sentindo-se apartados dos planos de perfeição, sem que houvesse energia. Querido, preste muita atenção ao que eu, Crayon, vou lhe dizer agora. Sem luz, não haveria a energia para materializar, na densidade, toda a experiência de uma Terra tridimensional. Então, eis que esta é a grande e absoluta verdade. Você nunca esteve sob os domínios do que você chama de sombra. A sombra não existe, exceto por interpretação. A percepção a que estiveram sujeitos, vocês mesmos a criaram. E criaram porque acharam apropriado, e simplesmente, porque podiam. Foi um momento da evolução a que estiveram sujeitos por condições extremas, e em momento oportuno, não neste agora, nós trataremos sobre isso de forma reveladora. Chegará o momento em que estarão prontos para este novo nível de verdade. Ele chegará. Os potenciais apontam para uma crescente expansão da consciência. E quando isto se confirmar, vocês estarão prontos para a mais reveladora verdade sobre sua trajetória. Ou pelo menos, uma parte muito importante dela, cujos registros estão no planeta, mas não podem ser acessados ainda. Mas, vocês estão a caminho, e a seu tempo, quando decidirem por isso, virá para vocês. Apenas lembrem-se que eu, Crayon, lhes adverti sobre isso, e que o momento chegará. É assim que a coisa toda funciona, e é tempo de ficarem bem com isso também. Vocês são deuses. São os criadores de suas experiências. São soberanos. E são livres. Vocês decidem. A toda e qualquer respiração, vocês criam todas as demandas para si mesmos. E nunca poderia ser diferente, pois que vocês são a emanação da consciência criadora, atuando em nome da consciência. Desta mesma mente brilhante, que é eterna, nos domínios da criação.
Vocês são os criadores que experimentam a sua própria obra. E como deuses e deusas, se dão de presente todas as experiências. E se permitem viver, ou não, experimentar, ou não, cada uma delas. Isto parece absolutamente simples de ser compreendido, mas, acreditem, é muito difícil para a sua porção humana, que vive a ilusão há anos, e que ainda está sob os domínios do sistema do ego da terceira dimensão, liberar-se para estes níveis de verdade, porque eles quintessenciarão toda a experiência. E assim, ela simplesmente se dissolve, queridos. Ela deixa de existir. A dissolução da experiência prevê que vocês manifestem a experiência nova que desejam viver, em um novo patamar de luz e evolução, extremamente elegante, fora dos domínios das criações daqueles que ainda desejam viver os planos de ilusão. E isso significa se apartar de muitas coisas. O que não significa separação. Trata-se de soberania. Vamos insistir com isso doravante. Trata-se de liberdade. E isto significa deixar ir tudo aquilo, e todos aqueles, que ainda não expressam o mesmo desejo de viver uma experiência, em um outro nível de evolução. Significa acolher e aceitar que assim, como você é livre para escolher o seu destino, cada um também o é. Trata-se de respeito e reconhecimento pelo degrau de evolução que cada um experimenta, a seu turno. Por isso, vocês escolheram este local. Especificamente, este é o motivo pelo qual escolheram Dubai para ouvir isso. Este local tem uma profunda ressonância com o som do lar, como o percebem na atual fase de sua jornada evolutiva. Como mestres já iluminados, Crayon dirige-se aos mestres presentes. Durante a canalização, vocês conseguem perceber, porque conferiram-se, e isto foi por permissão, a possibilidade de experimentar os dois extremos existentes atualmente, no que chamam de plano de dualidade. Vocês se permitiram experimentar os extremos, de mais e menos infinito, in loco. Vocês são aqueles que seguiram na frente, abrindo e desbravando caminhos, que a porção humana de nenhum outro anjo da família ousou, sequer, imaginar trilhar, nestes tempos conturbados e confusos. A dualidade, através de vocês, foi experimentada até os seus extremos. Dois polos que pareciam antagônicos, opostos, e insolúveis. Incapazes de encontrar o equilíbrio, para viverem em harmonia. E vocês, em contraposição a isso, têm buscado a harmonia, a beleza e o equilíbrio em suas jornadas, como forma permanente de expressão. Bem, em algum momento, isto ressoou com o som do lar em vocês. As fibras mais recônditas do seu DNA, responderam aos seus anseios, aos seus desejos por liberdade com responsabilidade, sem a libertinagem das falsas interpretações egóicas, infantis, e pueris, do sistema ego. Porque ser livre, é algo que apenas precisa ser permitido. Ninguém é capaz de conferir liberdade a outro ser. Isso simplesmente não é possível. É somente você, quem se confere liberdade, nunca, jamais o outro. É sempre você com você, querido, e nesse caso, mais do que em todas as outras coisas. Somente você, pode se privar da liberdade, e somente você, pode aceitar que é livre. É você quem se dá o direito de viver em liberdade, porque ser livre, não é um estado de ter, e sim, um estado de ser. Não se trata nunca de ter liberdade, e sim de ser livre.
Muito do que supõe ser liberdade, verdadeiramente, não passa de interpretação equivocada, como tudo mais em suas antigas criações na velha holografia. E de interpretação em interpretação, através da mente egóica, é que vocês foram criando um mundo de ilusão à sua volta, até que permaneceram presos a ele, de forma que parecia irremediável. Por isso saibam que esta é uma mensagem profunda, mas ela é repleta de simplicidade, que deve tocar muitos corações. Porque, acreditem, por trás de toda a exuberância, beleza e esplendor, que encontram neste local, que parece um oásis para a humanidade, e que convencionaram chamar de Dubai, nos Emirados Árabes, de onde eu falo pela segunda vez, e aqui a minha voz ecoará para todo o resto do planeta, há uma energia incrível, e que é inédita para a humanidade, e que permaneceu intocada, até a chegada da consciência. Ela foi trazida para este local, onde nada havia, para deixar claro para o mundo inteiro, que tudo pode ser recriado sob novas bases. Mesmo que em meio ao caos aparente de um conflito sem fim, que se estendeu por gerações, há milhares e milhares de anos, por pura convenção e por disputa acirrada de poder na velha energia. Dubai é um exemplo vivo e atuante de que isto é perfeitamente possível de ser edificado, quando existe espaço para a atuação da verdadeira consciência. Espaço que somente você, o anjo que se vestiu de humano, pode conceder a si mesmo, quando acessa a sua liberdade para criar. E se permite ir além de todas as convenções impostas pela mente limitada, e cerceada pela cultura tridimensional. Aqui neste local, onde nada havia, exceto um deserto inóspito, e que parecia sem fim, eis que surge um magnífico oásis de paz e tranquilidade, que vai além de todas as concepções e possibilidades já imaginadas para o seu amado planeta, rompendo com um paradigma, que parecia insolúvel e sem fim. Um imenso oásis, repleto de verde, abundância, fartura, e prosperidade. Um oásis repleto de água por todos os lados, tomando lugar e se expandindo onde tudo era a mais completa e absoluta aridez. Um oásis em franca expansão e desenvolvimento, para os projetos mais ousados, e nunca antes imaginados. Um oásis, que não exclui. E que abriga todos os povos, todas as culturas, e abre com orgulho, suas portas a todos que veem em paz, sempre com profundo respeito pela energia que deu origem ao que aqui foi criado, porque a energia que aqui se encontra, é a energia do princípio, e vocês sabem que, o princípio é eterno. Porque vocês, queridos, moveram-se até aqui com um desejo sincero e profundo, e ao mesmo tempo, absolutamente simples e singelo, de deixar para trás o palco das velhas ilusões, deixar para trás os personagens, e suas dores, seus karmas, seus antigos contratos, suas associações de menos infinito, para viver a responsabilidade pela escolha consciente, a cada respiração, em favor da atuação da consciência, elevando toda a estrutura material de seu plano tridimensional. O mesmo plano onde ainda se encontram materialmente, vivendo em um veículo físico, criando e evoluindo para o todo, para novas estruturas de luz, magníficas, elevadas, e sem precedentes. Dubai ressoa muito com a antiga Atlântida, e isto obviamente tem uma ressonância profunda com o DNA, e suas memórias ancestrais. E isso tem um propósito. Vocês ainda irão acessar tudo isso de uma perspectiva muito mais elevada, do que a que têm aqui neste momento. Eu, Crayon, afirmo que este momento irá chegar. Mais ainda.
ressoa com aquela porção do seu DNA interdimensional que responde à 10ª, à 11ª e à 12ª camadas, aonde está a sua divindade, aonde está a conexão com seu eu sou, a trilha perfeita para os planos de consciência e soberania, aonde você é o único criador, aonde é você quem decide e escolhe todas as suas experiências, e as singularidades que ainda deseja experienciar. Ressoa com liberdade e responsabilidade, em níveis que estão sendo ignorados neste momento, porque ainda não estão prontos para acessá-los. Mas, estão a caminho. E isso encerra esta questão, e o motivo que os move até aqui. Vocês, como mestres, determinam e delineiam os caminhos por onde farão as suas trilhas. E escolheram vir para Dubai, depois de resgatarem a si mesmos, em uma jornada épica através da energia da terra dos Indos. E não haveria como abrir um novo ciclo sem compreender com exatidão, com simplicidade e com clareza, ao que se submeteram durante o período de trevas, de sombras, que imaginaram ter vivido na velha holografia, e que parecia sem saída, e sem fim. Queridos humanos, como seres eternos, todos evoluíram a seu tempo. Todos podem escolher uma experiência espetacular, extraordinária, e sem precedentes. Essa é precisamente a questão com a liberdade. E certamente, aqueles que seguem na frente, se perguntam: e por que eles não o fazem? Bem queridos, por milhares de anos, acreditem, vocês também não fizeram. Vocês são grandes almas, aquelas almas pioneiras, pioneiras da consciência, aquelas que decidiram fazer isso primeiro, seguir na frente, demonstrando e exemplificando que isso é mesmo possível, a fim de inspirar outros, a seu turno, a escolherem o mesmo caminho, com vistas a desfrutar de uma experiência ao seu lado, ou com quem escolherem caminhar. Mas, a seu tempo. E que seja simplesmente espetacular, em todos os sentidos. Nunca se tratou de uma demanda material, mas de uma experimentação profunda e simples, que fizesse sentido para a evolução de cada um dos seres sencientes, que coabitam e cooperam com este plano de manifestação, que é Gaia. Vocês, como células vivas do corpo da Mãe Terra, produzem, com sua luz, toda a energia necessária para todos os níveis de experiência. Gaia é aquele ser que respeita profundamente, e que reverencia a liberdade de cada uma de suas células. Gaia permite que vocês vivam todos os tipos de experiências, consoante as criam, recriam, e nelas se prolongam. Percebam o coeficiente de luz e amor que é necessário a um ser disponibilizar, ao mesmo tempo que impõe, a si mesmo, severas provas, severos desafios. Gaia experimentou com vocês, cada uma de suas loucas aventuras incríveis. Ela fez isso, por vocês. E este é um gesto de doação, que podem considerar como incondicional. Durante os domínios da ilusão, vocês acreditavam que viviam em completa impermanência, mas nunca viveram a verdade sobre o que é a impermanência de fato. É necessária a entrega completa, total e irrestrita ao Eu Sou, para viver a impermanência. Viver a impermanência não é simplesmente ignorar, ou pensar que não se sabe o que virá a seguir. Viver a impermanência é viver o agora, fluindo a cada respiração, sem nenhum peso ou preocupação com o que virá a seguir, simplesmente porque há certeza, e absoluta confiança, que tudo já foi providenciado. Aonde o seu Eu Sou decide junto com a sua porção humana, por cada nível de experiência, e a ela, com confiança e certeza, vocês se entregam.
E simplesmente, ela tende sempre a ser surpreendente, sem precedentes, e inédita. Vocês viveram ciclos de repetição, um após o outro, desde que deixaram Atlântida. E isso os fez esquecer completamente, que já viveram níveis elegantes e sutis, de evolução pessoal e coletiva. A memória de que viveram dias felizes em Atlântida os tem, de certa forma, perseguido, porque vocês viveram momentos incríveis na luz, durante toda a épica era de ouro de Atlântida, que os inundou de tecnologia, conhecimento, que trouxe invenções absolutamente espetaculares, enquanto habitavam todas aquelas ilhas. Quando frequentavam os templos em Poseida. Quando eram vocês os áreas da experiência. Quando estavam vocês no conselho dos Atlas Ra. Quando eram vocês os geneticistas de outrora, tentando, com maestria, e sobretudo, trazendo amor em seus corações, dar aos seres híbridos condições melhores de vida e experiência. Foram vocês, em todos os momentos. Desde o Templo de Esmeralda, até o Templo Azul Mestre do Conhecimento. Eram vocês nos templos dedicados à arte, à cultura, e à elevação da vibração. Eram vocês dedicados aos sons primordiais, às canções do lar, à regeneração e rejuvenescimento de seu DNA. Sempre foram vocês, queridos, em todas as experiências. Não se tratou de outros seres. Mas, a experiência acabou de forma abrupta. E vocês viveram com isso, com o peso que isso representou, com a dor, com o trauma, muitas e muitas experiências, por éons. Com a queda, literalmente vocês ficaram às escuras. E por isso mesmo, estas memórias parecem ainda vívidas. E alguns entre vocês, de forma a se sentir como já se sentiram um dia, buscaram incessantemente, recriar em todos os tempos, de todas as formas possíveis, as imagens, e conceitos daqueles dias felizes. Lembranças e memórias que ficaram registradas em seu oceano interior celular. Mas queridos, em Atlântida, não tinham mais do que têm agora. Vocês ignoram muito do que se passou. Nem imaginam a história toda como ela, de fato, ocorreu. Vocês alcançaram outras conquistas tão espetaculares como naqueles tempos. E se pararem de suspirar pelo que já foram, ou pelo que já tiveram, poderão finalmente, ser tudo o que podem ser, agora. Em cada nível de evolução, reside uma experiência significativa. E ela traz em si, uma série de aquisições para a luz, e para o todo. A cada novo tempo surgem novos conhecimentos, invenções, descobertas, permitindo avanços para aquele período. Mas, nunca como neste agora. Este é o melhor de todos os tempos. Por favor, entendam a profundidade do que estão criando aqui. Já não é sem tempo. Mesmo quando mergulharam, no que convencionaram chamar de Idade das Trevas, aprenderam muitas lições, sobre todas as coisas que não iriam mais recriar para si mesmos, enquanto experimentaram toda sorte de privações. Ansiaram, naqueles tempos, como nunca antes, por liberdade. Aprenderam a valorizar o que não tinham, do que eram privados, e isto serviu de base para os cenários que viriam a seguir, incluindo a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. E ainda assim, mesmo depois de tanta dor que causaram a si mesmos, e de terem negado a sua luz completamente, ainda assim, no futuro, permitiram que guerras e disputas quase arrasassem com a vida como a conceberão, e com o seu amado planeta.
Vocês têm muito mais neste agora do que tinham em Atlântida. Se pudessem voltar no tempo, não iriam escolher aquela experiência, porque ela já se completou, ela teve o seu termo. E se encerrou porque se completou. Apenas vocês escolheram a densidade, após terem vivido períodos alternados dentro e fora do cinturão de Alcione. E além disso, o intercâmbio com suas porções de luz e sabedoria, está retornando ao seu convívio, já nestes tempos de transição. Assim como há uma grande maioria de seres, a quem chamam de novos entrantes, que ora habitam o seu sistema, que vieram para a Terra para auxiliá-los, na difícil e hercúlea tarefa de elevar a sua vibração. São os seres que vocês chamam índigos, cristais, diamantes, arco-íris, violetas. Saibam que eram eles, do outro lado do véu, os seus grandes amigos a lhes inspirar, em muitas etapas da jornada. Sobretudo, para impulsioná-los às novas descobertas, para que sempre vivenciassem momentos incríveis e inacreditáveis. E vocês estavam naquela época, a época de Atlântida, no auge da Idade de Ouro, entre os planos de quinta e sétima dimensão. Queridos, tudo foi muito diferente da atual experiência onde se encontram. Desceram para o extremo do menos infinito da terceira dimensão, e quase tocaram a segunda dimensão na Terra, quando a coisa toda acabou. Mas, tudo foi feito através de escolha. Mesmo que para alguns, esta escolha pareça inapropriada, vocês fizeram tudo o que fizeram por amor. E muitas aquisições, que mudaram para sempre a vida e a evolução, foram possíveis. E quando tudo passar, e mesmo este ciclo que agora se inicia, estiver em seu apogeu, verão com muito mais clareza, a espetacular epopeia que viveram no gênero humano. Algo que parecia impossível, enfim se cumpriu. Em algum momento, olhando com os olhos da consciência, poderão sentir de forma legítima, imensa gratidão e reverência por si mesmos. Todos vocês. Porque fizeram avanços inacreditáveis, e sentiram que não há medidas para o que realizaram. Vejam que neste agora, ainda em alguns lugares, como nestes países que vivem absolutamente abaixo da linha de pobreza, sem dignidade, sem condições mínimas de existência para a própria porção humana, como puderam observar na Índia, e como todos podem ver em alguns países, como a África, eles parecem viver fora da holografia do restante da humanidade, em uma experiência que também é única, singular, e que os mantém conectados uns aos outros, e que apesar de todas as diferenças culturais, de toda a pluralidade, e da diversidade de experiências que escolheram, isso é permitido no seu planeta. E já são perfeitamente capazes de perceber, e ter um olhar de mais alto, que isso seria impossível, se não tivessem se permitido esquecer, quem são. E isso pode parecer inapropriado, mas os seres escolhem a sua experiência de acordo com o nível de evolução que desejam experimentar. Ainda assim, quando mergulharão, por conta da falta de ética, e escolheram experiências de dor na antiga Atlântida, todas as 200 ilhas que compunham aquele sistema, começaram a mergulhar no esquecimento. E todos os seres que viveram a experiência Atlante, desde as colônias principais até as colônias mais distantes, como as colônias da América do Sul, aonde vocês, nesta atual experiência, escolheram renascer em um corpo físico, todos, igualmente, sentiram o emburrecimento chegando, juntamente com a noite escura da alma. A cada dia que vocês dormiam e acordavam no veículo físico, diferente do veículo material que têm hoje,
vocês acordavam ainda mais esquecidos sobre a sua origem, e o seu propósito na experiência. Imaginem isso durante éons. Repetidamente. Dia após dia. E a humanidade inteira foi mergulhando neste profundo nível de ilusão, enquanto esqueciam-se das conexões com sua luz, do lar em si mesmos, de que eram os deuses e criadores de suas experiências, e assim, criavam todos os tipos de vicissitudes para si, e para o planeta, até que tudo parecesse um caos completo. Era como passaram a se sentir, os que sobreviveram à catástrofe final. Quando a experiência em Atlântida estava prestes a eclodir e colapsar, depois dos primeiros colapsos e hecatombes naturais, a que já havia se submetido, muitos seres que lá se encontravam, extremamente preocupados com a evolução da linhagem que havia se estabelecido naquele momento da história da experiência da Terra, decidiram, em um conselho, formar legiões de anjos humanos e seres que cooperariam, deste e do outro lado do véu, onde eu me encontro agora, neste momento, falando com vocês e enviando esta mensagem em nome da consciência, de modo que todos nós fomos acionados, através de um sistema de cooperação, para trabalharmos incessantemente, de modo a não permitir que todas as informações, e toda a sabedoria ancestral fossem perdidas. Desta decisão, queridos, nasceu uma energia, uma semente, que ficou gravada para sempre no coração de todos aqueles que serviam à lei do Um. Saibam que em unidade de propósito, muitos seres juraram lealdade e obediência a esta lei, por entenderem o significado profundo da liberdade e da honra. Enquanto outros, em nome da falsa liberdade, decidiram por outros níveis de experiência, e sem nenhum tipo de julgamento, todos eles tiveram todas as experiências possíveis, durante muitos éons. E isso foi respeitado. Para aqueles que juraram lealdade à lei do Um, também alguns mecanismos de relembrança foram criados, e deixados à margem, ao longo da experiência, de modo que de tempos em tempos, pudessem reunir-se, reencontrar-se. E assim tem acontecido. Este é o sentido da família. Dos anjos que se buscam. E que marcaram um encontro neste tempo, com um propósito altamente definido, que em algum momento acessarão, e compreenderão, sem mais interpretações livres da mente pueril. Este encontro não foi criado somente desde as mais altas regiões do espírito, ele foi reafirmado durante muitos e muitos períodos da experiência neste plano. E isso aconteceu através das diversas experiências e incursões que tiveram. E vocês têm vivido cada etapa da experiência de uma forma profunda. E nem imaginam o que isso tem proporcionado em termos de desafios e aprendizados. Ainda que desconectados de si mesmos, há sempre uma informação em suas células, que guarda uma memória ancestral daquele momento, que diz que ocorrerá uma verdadeira reconexão. Por muito e muito tempo, vocês têm buscado a si mesmos, sem contudo compreender a exatidão ou a profundidade disso. Sem cessar, vocês também têm se procurado uns aos outros, como reflexo desta busca do seu eu autêntico. E muitas vezes, o fizeram acreditando que, quando encontrassem todos os que deveriam se reunir, algo verdadeiramente extraordinário realmente aconteceria. Por isso vocês sempre, em todas as experiências, acabam recriando o mesmo cenário, sempre com a família. Alguns de vocês determinaram que o número máximo de experiências seria 1111 vidas, sem saber aonde chegariam. Este era o desafio inédito daquela decisão, que fora respeitada, pois houve um conclave,
fora dos planos da experiência terrena, que decidiu por todas essas coisas. E todos celebraram este acordo e o cumpriram. São sempre vocês que tomam a decisão. Vocês são soberanos queridos, e podem a qualquer momento, também mudar de ideia sobre aquilo que decidem. Como fizeram neste agora. E isto é o que está a mudar absolutamente tudo. E esta também é a parte com a qual nós, que colaboramos com a evolução desde este outro lado do véu, procuramos, de certa forma, nos adaptar aos níveis de soberania que vocês escolhem experimentar, pelos quais resolvem para si mesmos, diante de todas as experiências que viveram, sabendo que em algum momento, nós nos reencontraríamos. Mas, nós também reconhecemos que em alguns momentos, os potenciais apontavam para que nunca voltassem a ouvir a voz da consciência, e começassem a operar o retorno ao lar da consciência criadora em si mesmos. Demorou mais que o esperado. Por um determinado período de tempo, concluímos mesmo que pareceria que viveriam no escuro. A isso chamou-se desconexão. Vocês partiram para o escuro literalmente. E o ápice da desconexão também demorou muito a chegar, desde que se iniciou nos tempos de Atlântida, os chamados tempos de descensão. Vocês sempre reproduziam parte da cena da conexão de algum modo, como se quisessem relembrar, ao invés de esquecer. Ergueram altares, e mais altares de pedras. Ajoelharam-se diante deles, e rezaram para muitos deuses diferentes, das mais variadas formas, e sempre pedindo as coisas mais diferentes. A cada tempo, e de acordo com a experiência na qual se encontravam, vocês customizavam estes deuses, a seu modo particular, porém mantendo sempre muita semelhança consigo mesmos, sem sequer perceberem que espelhavam sua própria divindade, de modo a se reconhecer através do divino espelho da pseudo-realidade, que recriavam incessantemente. E foi um longo e tenebroso período, até chegarem à ideia, ainda confusa, de um Deus único. Ainda assim, era um Deus distante, cruel, vingativo e repleto de tantos atributos da porção humana, que na maioria das vezes, era impossível compreendê-lo, senão através de pseudo-sábios, que acabavam por se tornar especialistas ao longo do tempo, tão dedicados que estavam em decifrar, e tornar este Deus compreensível para os demais humanos. A desconexão persistia, apesar das inúmeras tentativas de estabelecer contato com as suas contrapartes de sabedoria inata, e se tornava crescente, cada vez amplificando-se mais, até encontrar o extremo de menos infinito e estabelecer uma conexão com a dor, que parecia impossível de ser alcançada. Vocês, de fato, só experimentaram o verdadeiro ápice da desconexão, o seu auge, no extremo do menos infinito, durante a Idade Média, justamente na Idade das Trevas. E mesmo assim, alguns mestres e avatares já haviam gentilmente se oferecido para vocês, como seres viventes em um corpo humano, para que vocês aceitassem, mais uma vez, outros níveis de informação que os levassem a adquirir novos conhecimentos. Não eram os mesmos conhecimentos de outrora, pois que não seria possível em uma outra holografia que havia evoluído. Vocês compreendem, que quando o cenário se altera, tudo parece inédito para vocês. Mas é sempre a mesma experiência. É uma espiral de vida única, durante o trajeto da evolução. E vocês, simplesmente recriaram o trajeto inúmeras vezes. Até que este trajeto se tornasse obsoleto, e se esgotasse, antes de completarem as 1111 experiências. Foi então, a partir disso,
que 1111 passou a ser uma chave, um marco. E decidimos que esta seria uma frequência, com a qual ressoariam no momento em que estivessem esgotadas todas as possibilidades de lembrarem quem eram, por si mesmos. Por muito e muito tempo, muitos da família angélica têm vindo à Terra colaborar com a evolução, com as escolhas e as experiências a que se submeterão, sem contudo interferir naquilo que vocês passaram a chamar de livre-arbítrio. E em verdade, já sabem agora que livre-arbítrio, de fato também não existe como o compreendem. Também foi apenas uma interpretação. Como tudo mais, na experiência da terceira dimensão. Pois a percepção sempre esteve equivocada, uma vez que estava escamoteada da verdadeira consciência, e dos níveis elevados de decisão e soberania. Então, tudo que entendem como sendo verdade tridimensional, de fato não passa de interpretação. E é extremamente importante que compreendam isso neste agora. Em verdade, é fundamental, para o que virá a seguir. E devem entender que basta uma única percepção, a percepção de que são os criadores de suas experiências, para que tudo se altere. E de fato, se altera. Tudo muda, ao mesmo tempo em que nada parece mudar. E isto não é um paradoxo, e tampouco um axioma. Acontece simplesmente, porque a grande alteração acontece em seus planos internos. Não é material, não é no plano de experiência, não é na estrutura da vida tridimensional, consoante a concebem neste momento. É como ela passa a ser concebida. É como a sua percepção passa a sentir, experimentar, e vivenciar uma nova existência. E após isso, e depois de muita e muita permissão, então, é que tudo se altera. Vocês caminharão, todos vocês, pelos 4 grandes grupos. Desde o Antigo Egito, passando pela terra dos persas, ainda passando pelos domínios dos hebreus, para enfim, chegarem até o grupo dos índios. Podemos dizer que esta foi a jornada do elemento fogo. Não houve um único império sobre a Terra, que tenha sido mais vasto ou mais poderoso, que o Império Persa, onde o fogo encontrou a sua expressão mais autêntica, mais próxima da consciência criadora. Ele foi tirado do Egito, levado para a Pérsia, movido para o mundo dos hebreus, até de fato chegar à cultura hindu. O fogo que nunca se apaga, a chama da criação, que na sua história linear compilada e feita, dá início à evolução humana. Ele era transportado aceso, de modo a simbolizar o fogo interior em sua jornada eterna, pelos domínios da criação, indo de um povo a outro. Assim como na cultura egípcia, o fogo simbolizava a luz que vinha do sol, e isto era algo fundamental de ser reverenciado, e jamais negligenciado, assim ele continuou sendo interpretado sempre com muito respeito, por todos os povos que vieram depois da experiência egípcia. Não podem ignorar que quando o fogo foi descoberto, desde os primórdios, desde os primeiros seres, consoante a ciência busca explicar, é que tudo se alterou. Há um sentido nesta afirmação, mas não como ela é explanada pela linearidade. Mas, de fato, tudo se alterou. Quando esta chama se renova, se acende, e se mostra esplendorosa, pacífica, ela não causa danos à holografia e à experiência de terceiros. Ao contrário, ela dissolve e queima lentamente quando permitem, purificando todos aqueles velhos hábitos e padrões, que os mantêm presos à antiga holografia que escolheram experimentar, na antiga Terra. Podemos dizer que hoje, tudo isso está se alterando.
Neste momento, muito do que estão experimentando aqui, neste local, a paz, o prazer, a alegria em níveis inacreditáveis e indescritíveis, com tudo que veem manifestado à sua volta, assim como o respeito e reverência que tem por todas as paisagens e os seres que os cercam neste momento, mesmo para aqueles que sentem, minimamente, a grandiosidade desta energia que aqui se encontra, faz a experiência ser inédita e se elevar de nível, porque é impossível para a porção humana ficar indiferente ao que aqui foi manifestado. É impossível não se comover, e se extasiar diante de tudo o que aqui está sendo edificado, porque reflete claramente uma mudança de rumo, de direção. Isto simboliza, e sinaliza esperança para o que virá. Há uma nova Atlântida florescendo, a olhos vistos, até para os que não desejam enxergar, porque se recusam a ver além do véu da ilusão. Há muito mais acontecendo nas entrelinhas desta energia intocada, que aqui está preservada com um propósito altamente definido, porque existe uma criação, que é inédita e que pede para ser respeitada. Vejam que todos os povos e culturas marcaram um encontro neste local, sem julgamentos, sem interferência. Todos vieram em paz. Em nome de uma cultura pela paz, que o mundo ainda não conhece. Um oásis no meio do deserto, quem imaginaria? Bem, alguém imaginou. Alguém sonhou com isso. Mas muito mais que isso, ele foi lá, e fez. O Mestre criou o que vem manifestado neste local. Crayon refere-se a Dubai. E queridos, bastou um. E saibam todos que ele já havia feito antes, lá no Egito Antigo. E aquela energia deixada naquele momento, em um tratado de cooperação mútua que reforçou, no passado linear, as malhas da consciência e da soberania, novamente renasceu. Foi como uma semente, como muitas que foram deixadas ao longo do caminho como sinais. Sinais que demonstram que a energia é absolutamente inteligente, e sabe, com exatidão, onde e como se manifestar, no tempo devido. E a partir dela, assim como no Egito, desde que dois soberanos no passado, se apoiaram e colaboraram entre si, para dar vida à pirâmide de Meidum, o exato local onde a família se reuniu, e celebrou o megaportal 12-12-12, que as energias ali depositadas, em espera, até o momento preciso, puderam novamente ser acessadas e dar vida, desta vez a Dubai, para abrigar milhões de sementes de luz que renasceriam a partir do portal biocristalino. Assim como esta mesma energia, após deflagrada no Egito Antigo, foi sendo utilizada pelos mestres que lá se encontravam, por várias e várias dinastias, até efetivamente resultar no ápice da concepção da aplicação da geometria sagrada da flor da vida, sendo posta em manifestação na concepção e construção da pirâmide de Giza. E esta energia de cooperação se tornou um dos legados desta grande civilização, que foi o Egito, e foi criada para um mundo que adviria aqueles tempos de glória, e que veria, em algum tempo, no eterno tempo do não-tempo, e no espaço do não-espaço, esta energia renascer das brumas da ilusão. Ela sempre esteve onde está, queridos. Apenas esteve adormecida. Esperando pelos seus criadores originais, ou por seres que assumissem a sua direção, e seu propósito grandioso, pleno de intenção pura, como ela fora deflagrada no princípio. Assim foi que a pirâmide mais alta do mundo, se tornou o edifício mais alto do mundo. E o Burj Khalifa foi erguido sob a mesma energia que a pirâmide de Giza.
Em sua estrutura os mesmos princípios utilizados em Giza, e em muitas outras estruturas do passado da humanidade, novamente encontraram um destino e um propósito legítimo. De Giza ao Burj Khalifa, a flor da vida foi utilizada, obras que podem ser icônicas para vocês, e que servem como sinais para o despertar. A flor da vida é um símbolo sagrado que marca a geometria, que os remete à linhagem cósmica, aos níveis elevados de luz e experiência, à consciência. Ela foi utilizada como base da geometria para construir o edifício pirâmide mais alto do mundo. É uma nova recriação holográfica, com um novo nível de consciência, a ser oferecido a todos os povos da Terra, independente de cultura, raça, credo ou espírito religioso. E claro, não se equivoquem, mais uma vez. Não linearizem tudo o que leem nesta mensagem de Crayon. Ainda há sérios ajustes a serem feitos aqui. De modo que aqueles que trabalham para que tudo isso aconteça, possam, igualmente, desfrutar das melhores condições que possam ser oferecidas aos povos que visitam este lugar. Mas este local recebeu todos os povos, todas as gentes. Ele vive da diversidade e da pluralidade. E isto é um grande avanço para uma zona que viu, e viveu cercada de conflitos, mergulhada e sempre rodeada da mais insana disputa de poder. O crescimento de Dubai nasceu exatamente quando Crayon voltou a se comunicar com a humanidade, neste novo nível de experiência que os impulsionou até aqui. Em verdade, vocês doaram energia para que muito do que foi criado no planeta, encontrasse o seu lugar no seio da nova energia. Vocês que são mestres iluminados e vivem no Brasil, mais do que qualquer outro povo neste planeta, podem compreender isso. O Brasil, mesmo com todos os seus problemas de geração e distribuição de renda, e crescente luta pela chegada da consciência, em diversos níveis que compõem a sua identidade político-econômica social, é legitimamente o celeiro de bênçãos para a nova humanidade, e o local para onde muitos e muitos mestres se moveram. Exatamente para permitir a diversidade e a pluralidade, e sobretudo, para miscigenar todas as raças, todos os credos, todas as religiões, todas as culturas, e depois desta grande miscelânea, fazer daquele imenso território, um único e soberano povo. Vocês têm uma população extensa no Brasil, e não há praticamente população completamente nativa. Vocês são provavelmente o único povo da Terra que convergiu da pluralidade das raças, e da sua miscigenação, desde a sua entrada para o cenário da antiga holografia. Vocês são multirraciais e multiculturais. Está em sua essência esta miscigenação, que exclui completamente a energia de separação do seu DNA. E tem a seu favor, em nível de consciência, a permissão para toda e qualquer liberdade de expressão. Algo que, justamente neste agora, está no momento de encontrarem o equilíbrio necessário para isso ocorrer de forma decisiva. Aqui em Dubai, está uma semente que foi plantada, e que precisa ser levada até o vórtice da energia Kundalini acendida no Brasil. E isso permitirá que toda a malha toque todo o globo, para que uma nova terra receba a informação de que é possível. Sim, queridos, é isso. Para que toda a nova terra, que está nascendo como fruto e concepção de uma nova consciência, saiba que já foi feito e que é possível. Sim. É possível criar beleza, harmonia e equilíbrio, em todos os níveis de manifestação no mundo material. E aqui, neste lugar,
está um belo exemplo que pode inspirar muitas culturas a realizar diferentes escolhas, diante de tudo que já foi pretendido ou ousado, e do que já foi antes experimentado. Aqui não há limites para a imaginação. Percebam isso. A criatividade é permitida, é incentivada. O nível de permissão aqui, queridos, é tremendo, é especial, é espetacular, e vale a pena ser apreciado. Vai muito além da interpretação da velha percepção humana da antiga holografia da terceira dimensão. E quando a dualidade cessar, haverá ainda melhores condições para todos aqueles que buscarem abrigo e condições de trabalho e renda, neste lugar. Atlântida foi evocada, porque aquele que deu origem a esta criação, também estava lá, e foi a forma que o Mestre Iluminado encontrou, de oferecer à humanidade terrena que ele tanto ama, uma forma de conexão com os elevados e brilhantes planos de criação com o nível material. Queridos, para a porção humana, que vive imersa na holografia, muitas vezes, se não for material, o sinal não pode ser lido pelos que ainda estão a caminho. Agora vocês percebem que toda jornada só faz sentido para aquele que de fato, e legitimamente, a experimentou. Não há, diante da natureza da porção humana, como experimentar algo, sem ser através da legitimidade. É por isso que as pernas se movem. Vocês buscam locais que os remetem à sua própria ancestralidade. É como buscam reconectar o fio que os conecta uns aos outros, e compreender a natureza destas conexões. Assim como, em determinado momento, compreenderão que são seres livres e soberanos, e podem recriar suas próprias conexões com seus planos de luz e amor, no cerne da consciência criadora. E mesmo que sejam taxados de loucos ou insanos no que fazem, ainda assim se movem, desafiam os limites impostos, os padrões e as regras estabelecidas. Vocês não temem os rótulos que frequentemente acompanham a ousadia dos desbravadores do caminho. Vocês são aqueles que largam tudo sem pensar, deixam ir o que não lhes serve mais, sem nenhum tipo de apego que sirva unicamente para manter aparências, e faça afagos nos egos que possam se ferir, diante de tanta coragem e determinação. Vocês sequer temem mudar de ideia. Ainda que haja um custo, não se importam em pagar o preço, porque não há preço que seja alto demais, quando o assunto é consciência. Às vezes, enquanto se movem, encontram paisagens magníficas, belas, espetaculares. Assim como às vezes, chocam-se com tudo aquilo que veem como manifestação somente da porção humana, no extremo da sua ignorância e no auge da intolerância e inobservância, até mesmo das leis humanitárias de apoio e amparo ao seu semelhante. Foi o que encontraram na terra dos índios. Ao se deparar com uma paisagem desconcertante, encontraram o povo que representa, hoje, neste agora, para este planeta, a faixa de distorção. E alguns poderão perguntar: o que é a faixa de distorção, Crayon? Bem, eu e a comitiva podemos lhes dizer que se trata de uma energia, de uma criação que representa o ruído da experiência do humano na terceira dimensão, apartado de si mesmo. Foi quando o humano não aguentava mais viver a ilusão, e a distorceu, criando uma ilusão tão particular, além daquela a qual estava submetido, a ilusão, além da própria ilusão, da qual não via condições de se apartar.
Assim ele tratou de ir buscar um mundo singular, onde pudesse justificar sua experiência, a partir de uma criação dolorosa que representasse um caminho sem saída, uma espécie de busca por uma rota de fuga de tudo aquilo que a dor representava para si. Aonde ele pudesse expurgar as memórias, a raiva, a dor, o vilipêndio a que ele próprio havia se submetido. A faixa de distorção é como uma faixa de punição, que serve também como uma faixa de proteção. E ela foi se concentrando e aumentando. Como faixa de punição, começou a atrair os que desejavam punir a si mesmos, e se infringir imensa dor. Assim como começou a atrair seus semelhantes em vibração, e aqueles relacionados, devido à natureza de seus karmas. E como faixa de proteção, começou a concentrar todos aqueles que podiam ameaçar a luz de se manifestar novamente no planeta, de se expressar de forma legítima, atraindo aqueles pseudo-sábios, muitos mestres que se perdiam de si mesmos, em busca de reconhecimento, fama, glória e manipulação energética, às custas de uma imagem estereotipada sobre mestria, a fim de mantê-los aprisionados a um holograma muito particular, aonde aqueles que não querem evoluir, ou desejam se punir, encontram seus algozes, e juntos arrastam milhões que ainda não estão prontos para a verdadeira liberdade, que se apresenta diante da verdadeira maestria. E como toda energia que é criada, a energia desta faixa, acabou por ser deflagrada e compartilhada. Afinal, todos vocês vivem um holograma comum, ou pelo menos o viveram, durante toda a fase da antiga holografia. E nesta partilha de dor, dentro de uma experiência incomum que é a faixa de distorção, criaram-se guerras, fome, escravidão e até aniquilamento. Na Índia, vocês observarão pessoas que mais parecem próximas da evolução animal do que da evolução humana, vivendo muito abaixo da linha de pobreza, vivendo abaixo da linha da dignidade humana. Queridos, só não esqueçam que, nada é o que parece ser. E por incrível que pareça, viram seres que ignoram esta condição, que muitas vezes utilizam a máscara da sagrada espiritualidade, para justificar toda sorte de fugas, abusos, irresponsabilidade, e falsa iluminação. Seres que parecem perfeitamente adaptados a este modo de ser, pensar, e agir. Não se enganem, ali não há sentimentos. As emoções estão tão escondidas deles mesmos, que eles as negam. Os hindus, sequer permitem que as emoções aflorem, porque acreditam intimamente, e se forçam a acreditar, que com isso a consciência os guiará. Porém, toda a sua experiência material, a forma como se comportam, contradiz este nível de escolha que vem da consciência. Então, queridos, em todos os 4 grandes grupos, hindus, hebreus, persas e egípcios, vocês encontraram as mesmas características. Como vivem, o que falam, como agem diante da vida e da espiritualidade, não ressoa com o nível de experiência que criaram para si. E tudo está muito distante da consciência. Da verdadeira consciência. Por isso que há mestres em todo o planeta, e há alguns deles com elevadas missões. Eles são necessários. Há muito a ser realizado, e há muito o que relembrar. Alguns encontram-se no plano material, outros no plano que chamam espiritualidade, outros ainda diante dos desafios da ciência e da tecnologia. Mas eles formam uma equipe que tem elevados propósitos, mesmo que vocês não o compreendam. Mas,
todos desempenham papéis e funções específicas para ajudar a humanidade a despertar do torpor, do sono profundo, da dor, da ilusão, até o completo resgate das linhas de esquecimento. Vocês são a família que tem feito muito pela história da humanidade, afinal, vocês têm ao seu dispor a chave mestra. Compreenderão o seu significado e o que isto representa. Vocês têm 5 almas iluminadas que lembraram quem são, que escolheram a soberania e que estão se adaptando à sua própria luz. Faz muito tempo que vocês não se permitem ser a força de 1000 sóis. Têm até medo de dissolver o próprio corpo físico, e deixar a experiência. E isto tem acontecido, queridos, para muitos mestres, e muitas vezes de forma silenciosa. Mestres que poderiam iluminar-se, e permanecer na experiência humana, não conseguem, e estão deixando a vida material, deixando o veículo físico, como eu havia lhes dito que ocorreria, assim que cheguei a este meu canal. Eles estão vindo trabalhar do outro lado do véu, ainda assim, mantendo o tratado de cooperação mútua, o mesmo tratado que criou a energia, e deixou a semente da lei do na antiga Atlântida. Alguns deles, podemos dizer, são incisivos, como o que aconteceu aqui. De modo que não possam simplesmente ignorar o que fizeram, e os sinais que deixaram para vocês. Aqui, desenharam a própria Atlântida. Um local com 200 ilhas, mostrando todo o mapa mundial, para que o planeta, através daquela memória singular, seja tocado e entenda que de Atlântida a Dubai, nós vivemos uma linda experiência juntos. Mas, acabou. Agora vocês são livres. Novamente, alguns de vocês, voltam para o domínio da soberania. E agora, vem a segunda parte, a responsabilidade. A responsabilidade por suas criações, pela escolha que fizeram. Sobretudo com suas novas criações, e muitas delas se darão através do Verbo. O Verbo criador daquele mestre que se iluminou. O Verbo que eleva, ampara, cria. Que expressa a luz, compaixão, misericórdia. O Verbo da sabedoria, do conhecimento, da informação verdadeiramente inédita. Aquele que é usado sempre para erguer, com respeito e reverência por todos aqueles, quer eles se lembrem, ou não, que eles são Deus na experiência. E este será o seu primeiro ato de permissão de um mestre iluminado. Permitir que o Verbo Criador seja a manifestação do seu Eu Sou, na sua própria experiência. Porque começa sempre com você mesmo, querido. Sempre foi, e sempre será, você com você. E isto recriará toda a sua holografia. Primeiro, a nível pessoal, até que a energia encontre ressonância, encontre reverberação. E novamente vocês se reencontrem. Porém como seres soberanos e livres. A partir de agora, diante de um novo tratado, de um novo acordo, aquele acordo de cooperação para a iluminação deste orbe, para a sua ascensão, para a completa liberação de Gaia, de modo que todos aqueles que se iluminam, assumem uma parte da holografia para si mesmos. O amor é a chave. Sempre foi, e sempre será. É através do amor que resgatarão a si mesmos. Mesmo que ainda não compreendam isso neste momento, e nem a profundidade destas palavras, e das sentenças que aqui estão sendo proferidas. Mas, saibam que os potenciais apontam para um novo porvir, para um momento aonde não haja ruídos, aonde haja somente a voz da consciência e do amor de Deus ecoando em uníssono. Não há duas vozes em contradição.
Não há a voz da porção humana, e a voz da porção divina. Voz da luz, e voz da sombra. Irão todos perceber, a seu tempo, que na fusão, elas se tornam uma só. E ainda assim, cada uma delas carrega uma singularidade dentro da unidade, que é fruto da atuação da consciência. E quando você ouve o som do silêncio, e ele tem um som, o som do lar. Em determinado momento, haverá paz interior, e quietude. E ela não vem de fora, sempre esteve dentro de cada um de vocês. E quando isto for a única coisa que há, tudo estará alterado, e todos os potenciais para este plano de experiência terão se cumprido. E vocês são aqueles pioneiros que farão isso primeiro, antes do restante da humanidade, dos outros seres que coabitam e cooperam com vocês para que a experiência se cumpra, e se eleve. Mas, no tempo linear, isto ocorrerá em um determinado tempo. E até lá, há muito a ser realizado em favor da consciência. Até lá, lembrem-se que há praticamente 8 bilhões de seres desejando expressar-se nesse orbe. Existem potenciais que apontam para que este número dobre, caso vocês permitam. Mas, ainda há muito a ser realizado, há muitos locais que ainda necessitam da sua luz. Escolham criteriosamente e cuidadosamente, mas antes, escolham com amor. Levem a luz que são, com a força de 1000 sóis, aonde forem. Transfigurem. Transubstanciem. Transformem. Transcendam. Afinal, é o que Mestre faz. Alquimia. E nisso vocês são especialistas. Afinal, conseguiram realizar a metamorfose. Sem dúvida que foi o seu maior feito nesta oportunidade. Deixaram aquela antiga lagarta que rastejava, e tinha medo do sol. Tinha pavor da grande luz que banha, e oferece o seu calor para todos os seres viventes. Aceitaram entrar em um casulo, onde literalmente passaram pela liquefação, e depois tornaram-se lindas borboletas. Abram as asas, mestres. E deem o primeiro voo após o salto da consciência, depois do Megaportal 999. Vocês podem. Façam isso, simplesmente porque podem fazer. É simples assim. É o que a borboleta faz, ela bate as asas e voa livre, em nome da consciência, levando a imagem da harmonia, da leveza, da beleza e do equilíbrio, aonde quer que ela vá. A borboleta é sempre muito bela. Suas formas são sempre harmoniosas, e ela sempre inspira leveza para todos aqueles que têm o olhar do Mestre. De lagarta a borboleta há sempre um belo caminho, uma longa jornada, até que em determinado momento, quando chega a metamorfose, esta jornada se encerra. Não há mais luz a ser perseguida. A lagarta se foi. E a borboleta compreende algo que antes parecia impossível de ser compreendido. A luz é você. Queridos, foi uma honra estar com vocês neste primeiro dia da sua nova holografia, após o Megaportal 999. Que sejam tempos incríveis, de uma nova terra, sem os padrões velhos e ultrapassados das antigas criações repetitivas da velha holografia. Que seja esplêndido e espetacular para vocês que decidiram iluminar-se, e permanecer na experiência, como inspiração para o restante da humanidade. Saibam que eu os amo. Que seja um tempo de glórias, magnífico e perfeito, e que vocês se cumpram em amor, ainda mais. Aqui, agora, e além. E ainda mais além. Não termina, queridos. A menos que vocês decidam por isso.
Eu sou Crayon. Aqui eu vim com a comitiva porque esta é uma mensagem para o novo humano, que se encontra consigo mesmo a partir deste momento. Recebam toda a luz cristalina que chega a este plano de experiência. Que seja magnífico para todos vocês, e sobretudo, que a fusão os leve a ouvir uma única voz, a voz da consciência. Que assim permaneça, e se cumpra em amor. Eu continuo apaixonado por vocês. E assim, é.